Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de frente com o texto bíblico e nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a expressão como ladrão na noite. Essa é uma expressão que ela tem no Novo Testamento, aparece 7 vezes, e nós veremos cada uma dessas referências dentro do seu contexto. E notaremos, queridos, que nenhuma delas refere-se ao arrebatamento da igreja. Veja, conforme nós estudaremos aqui ao longo desse vídeo. Mateus 24, a primeira referência, Mateus 24, versos 42 ao 44, diz assim, Mateus 24, 42 ao 44, é a primeira referência. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, esse texto aqui, será que ele está falando do arrebatamento da igreja? Bom, a pista para a gente descobrir se está falando sobre o arrebatamento ou não é olhar para o contexto desse capítulo. Esse capítulo, que na verdade eu gosto de dividir uma seção que vai do capítulo 23 ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele está tratando ali com a nação de Israel, no sentido de que eles estão rejeitando a mensagem do reino, o Senhor Jesus está transmitindo a mensagem. Mateus 23, verso 37 ao 39, fica claro isso, quando o Senhor fala, quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Quando chega no capítulo 24, Jesus estava ali com os seus discípulos, e os discípulos, ele saindo do templo, os discípulos falam para ele, em particular, Senhor, vistes as construções do templo? E o Senhor vai responder da seguinte forma, não vede tudo isto? Eu declaro-vos que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos se aproximam dele e falam, Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos perguntam ao Senhor, faz essas perguntas ao Senhor, e o Senhor vai utilizar desse texto de Mateus 24 e também de Mateus 25 para estar respondendo essas perguntas. Então, quando o templo será destruído, basicamente é isso que os discípulos estavam perguntando. Então, o Senhor vai responder com o auxílio também do texto de Lucas 21 e de Marcos 13, que são textos correlatos a esse sermão profético. O Senhor vai dizer que quando a cidade de Jerusalém estivesse sitiada de exército, eles deveriam notar que estava próxima à sua destruição. Houve um sítio contra Jerusalém por volta do ano 66 da era cristã, e a cidade foi destruída no ano 70 pelo general Tito, pelas tropas de Tito, a mando do imperador Vespasiano. Eles perguntam também qual o sinal da tua vinda. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando voltar, a própria palavra fala que, de alguma forma, essa vinda dele também será um grande sinal, pois a Bíblia diz, verso 29, Mateus 24, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então a própria vinda do Senhor é um sinal, mas também a própria tribulação indica para essa vinda do Senhor, aponta para essa vinda do Senhor. Então a tribulação serve também de sinalização para o retorno glorioso do Senhor Jesus após essa tribulação. E a consumação de todas as coisas que é uma palavra que dá a ideia da finalização de uma era para o início de uma nova era, de um novo tempo. Então, Jesus trata em Mateus 24 de responder esses questionamentos. Em nenhum momento ele menciona a igreja, em nenhum momento ele menciona arrebatamento. Então, é nesse contexto que Jesus fala sobre essa vinda do Filho do Homem. Note que ele diz aqui no verso 29 ao verso 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com grande glória. Então, esse é um texto e, na continuação, Jesus vai utilizar de algumas parábolas para falar sobre a vinda dele, sobre o que estava acontecendo ali no cenário, ou o que estaria acontecendo no cenário anterior à sua vinda e o momento da própria vinda. Então, ele vai descrever isso. Quando chega nesse verso 42, ele trata essa vinda do Senhor
numa expressão como ladrão, utilizando aí que aquelas pessoas ali do período tribulacional deveriam estar apercebidas, porque o Senhor voltaria de uma forma inesperada, de uma forma surpreendente. Isso é muito interessante a gente observar, porque muitas pessoas pensam que pelo fato de existir a tribulação, que serve como sinalização para a segunda vinda, elas acham que a vinda não pode ser uma vinda inesperada, não pode ser uma vinda como um ladrão nesse contexto. Veja, note bem isso que eu vou dizer a você. A Bíblia não diz que a tribulação começa com o arrebatamento da igreja, conta-se 7 anos, então Jesus volta. Não, a Bíblia não diz isso. Isso aí é a expressão de alguns teólogos, alguns estudiosos, mas a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que a tribulação, a 70ª semana de Daniel, ela só terá início quando o anticristo fizer o acordo com muitos por uma semana. Daniel 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, as obras de manjares, então virá a destruição que está determinada sobre ele, no final de tudo. Então, note que o anticristo ele vai fazer uma aliança com muitos, mas a Bíblia diz que essa última semana de Daniel, que refere-se aos 7 anos tribulacionais, só terão início quando ele fizer a aliança, não quando houver o arrebatamento. Então, nós não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento o anticristo vai se manifestar e vai fazer essa aliança. Portanto, se eu não sei quando ele faz a aliança, eu também não tenho como saber quando vai acabar a tribulação nesse contexto. Por quê? Porque tem um outro detalhe. Quando a gente estuda as profecias de Daniel, a gente entende que existe 75 dias a mais na profecia. Daniel, capítulo 12, ele vai falar sobre isso. Depois você pode verificar o capítulo todo, mas ali no verso 11, verso 12, verso 13, nós veremos também informações importantes sobre esse tema. Então, ele vai falar sobre 75 dias a mais no contexto da profecia. E a pergunta é, Jesus vem em qual desses 75 dias? Após os 7 anos tribulacionais? Nós não sabemos. Então, eu não sei quando a tribulação vai começar. Eu sei que ela se dará após o arrebatamento. E eu sei que ela se dará após o arrebatamento, depois quando Cristo se manifestar, em algum momento ali. Então, se eu não sei isso, eu também não sei quando ela vai acabar, propriamente dita. Portanto, a vinda do Senhor continua trazendo esse aspecto de surpresa, mesmo após a tribulação. Mesmo após a tribulação. Isso é evidente com base nesse texto. Então, esse é o primeiro texto que, evidentemente, não fala de arrebatamento, porque o capítulo não se trata de arrebatamento. Um outro texto também é o texto correlato de Lucas 12, verso 39. Vamos lá. É um texto que vai estar tratando dentro do mesmo contexto. Lucas 12, verso 39. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 39. Lucas 12, 39. Olha o que diz o texto bíblico. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, esse texto aqui, conforme o texto de Mateus 24, está tratando sobre a mesma questão da vinda do Senhor após a tribulação. Note, verso 35. Ele começa uma parábola aqui, ó. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-te, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-os, o servirá. Aí ele diz, verso 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família, e ele vai falar o texto, né? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora vem
em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, claramente, esse é um texto que também está falando sobre a segunda vinda, porque ele está descrevendo aqui algumas questões relacionadas à segunda vinda. E ele fala que o Senhor ele vem de um casamento, né? Interessante isso. Olha, ele vem de um casamento. E é literalmente a ideia do casamento de Cristo com a igreja lá nos céus. E ele volta justamente para celebrar as bodas. É isso que fica bem evidente aqui no próprio texto. Olhe, sede vós semelhantes a homens que se esperam pelo seu Senhor, verso 36. Ao voltar ele das festas de casamento. Então, note que Jesus volta do casamento e as pessoas deveriam estar esperando. E é justamente o que Apocalipse 19 vai dizer, né? Que o Senhor, quando ele volta ali com a sua igreja ataviada, ele fala que bem-aventurados são aqueles que são convidados à ceia das bodas, porque o casamento em si já terá ocorrido, mas a ceia ocorrerá aqui na terra. Glória a Deus. Então, esse é mais um texto que fala aí, não fala sobre arrebatamento, nenhuma indicação de arrebatamento nesse texto. Um outro texto muito interessante, tá que é o terceiro texto, em 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e versículo 4. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e versículo 4. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Agora olha o verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, vamos notar algo aqui. Será que esse dia aqui que Paulo está falando é sobre o arrebatamento? Porque ele falou sobre o arrebatamento no capítulo 4. Interessante que ele falou sobre o capítulo 4, sobre o arrebatamento, e no capítulo 5 ele já usa a expressão dia do Senhor, mas ele não só usa a expressão dia do Senhor. Ele usa a expressão o dia do Senhor, mas ele usa a expressão que esse dia ele virá também como ladrão na noite, e ele ainda utiliza outras expressões, como aqui está para dar a luz, ele usa essa expressão aí como a ideia de dores de parto mesmo. Ele fala também sobre trevas, e ele diz que nós somos da luz, e nós somos filhos da luz, nós não somos das trevas, e esse dia não vai nos apanhar de surpresa. Então, será que Paulo está falando do arrebatamento ou Paulo está falando também da tribulação? Vamos notar, Mateus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 agora, e nós veremos isso. Irmãos, relativamente aos tempos e as épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Aí ele vai dizer, o que é que vem como ladrão na noite? O dia do Senhor. Quando andarem dizendo, ele vai descrever agora como será esse dia, a paz e a segurança, eis que lhes sobrevirá sobre essas pessoas que estão dizendo repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Veja que ele não está falando aí de uma retirada da igreja, algo positivo, algo bom. Não, ele está falando que esse dia, quando vir, vai ser um dia terrível. Pessoas não escaparão. Esse dia ele virá trazendo repentina destruição. Olha isso, queridos. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, esse dia, esse dia aqui, que não é o arrebatamento, mas refere-se à tribulação, não nos apanhará de surpresa. Aí ele diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por esperança, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é que haverá um dia que virá, chamado aí o dia do Senhor. Ele diz que esse dia do Senhor, ele é como um ladrão na noite. Esse dia, ele traz repentina destruição. Esse dia é como as trevas. Esse dia é um dia que é chamado de a ira, e o Senhor não nos destinou para ele. Então, esse texto também não fala sobre o arrebatamento da igreja. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Não fala sobre o arrebatamento da igreja. Então,
1 Tessalonicenses 5, verso 2 e verso 4, temos a expressão aí como ladrão duas vezes, e nenhuma dessas duas expressões trata sobre o arrebatamento da igreja. Fala sobre esse dia de trevas que virá e vai pegar as pessoas repentinamente. As pessoas estarão vivendo, eu gosto de chamar, uma eterna mesmice, casando-se e dando-se em casamento. E virá esse dia de tribulação, esse dia de juízo sobre a terra. Será um dia terrível mesmo, e isso aqui é algo que a gente deve atentar também. Nós temos aí mais uma outra expressão, que está lá em 2 Pedro 3, verso 10. 2 Pedro 3, verso 10. Olha o que diz aqui. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor virá como ladrão. O que é que vem como ladrão? O dia do Senhor. Agora, veja quais as características desse dia do Senhor que virá como ladrão. Veja se encaixa com o arrebatamento ou não. Virá, entretanto, 2 de Pedro 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual é o dia. Aí ele vai dizer, no qual os céus passarão com estrondo, e com os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser também como os que vivem em santo procedimento e piedade. Observe novamente que esse texto não fala sobre o arrebatamento da igreja. Esse é um texto que ele está tratando claramente sobre após o reino milenar, vai cair fogo do céu, né? Os elementos serão desfeitos, o Senhor vai criar depois um novo céu e uma nova terra. Então, aqui está falando sobre a destruição dos céus e da terra que agora existem. O texto diz, os céus passarão com estrondoso estrondo e os elementos serão desfeitos. Isso, Pedro aqui diz que será como um ladrão, como o ladrão, como um ladrão, o dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor aqui já refere-se a um dia que também vai trazer destruição, nada indicando arrebatamento. Arrebatamento, queridos, é a bendita esperança. A igreja sai da terra para o encontro do Senhor. Isso não é o Senhor vindo como um ladrão, não, o Senhor é o Senhor vindo como um noivo para tirar a igreja daqui da terra. Então, note que essa é uma expressão muito mal compreendida entre os estudiosos, inclusive entre pré-tribulacionistas, como eu, pré-tribulacionistas, e dispensacionalistas também. Muitos deles entendem essa expressão erroneamente. Então, esse texto fala sobre a destruição dos céus e da terra que agora existem, essa expressão como ladrão. Nós temos uma outra expressão, Apocalipse 3, versículo 3. Essa aqui eu escrevi sobre esse tema no meu livro Apocalipse de Cristo, as 7 igrejas. Esse texto aqui fala da igreja de Sardes, e aí o Senhor diz, lembra-te, pois, verso 3, 3, 3, capítulo 3, versículo 3, de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a que horas virei contra ti. Será que esse texto está falando sobre o arrebatamento? Será que esse texto está falando sobre a segunda vinda? Ou será que esse texto está falando que o Senhor vai voltar em juízo para aqueles irmãos? O Senhor iria voltar em juízo para aqueles irmãos, caso eles não se arrependessem. O próprio texto vai nos indicar isso, e o contexto da igreja de Sardes. A igreja de Sardes ficava em uma região que era conhecida como a cidade impenetrável. A Sardes era conhecida como a cidade impenetrável. Os seus soldados eram colocados ali em regiões estratégicas para que protegessem a cidade. E dificilmente muitas pessoas conseguiam penetrar em Sardes. Porém, os seus soldados, a história nos prova isso. Os seus soldados não resistiram ao sono durante um determinado momento, e as tropas inimigas invadiram Sardes por algumas lacunas que existiam ali em algumas colunas, e eles invadiram nas montanhas, né? Sardes estava no lugar alto, do outro lado tinha muitas águas, então algumas lacunas que tinham ali, os inimigos invadiram, pegaram os soldados dormindo e então conquistaram Sardes.
Isso você pode verificar também no meu livro Apocalipse de Cristo, as Sete Igrejas, que está aqui. E também na obra do doutor Grant R. Osborne, Comentário Exegético de Apocalipse. Ele também fala isso. Então, esse texto aqui, Jesus utiliza o contexto da cidade de Sardes para dizer, olha, se vocês não vigiarem e não se arrepender, eu vou vir contra vocês como ladrão, e vocês não verão a que horas eu virei. Interessante que ele diz, eu virei contra vocês. Ele não está tratando aqui a ideia de arrebatamento, ele está tratando aqui de uma ideia de vinda para juízo, olha. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum, a que horas virei contra ti. Então, ele está tratando algo específico aqui sobre o juízo de Deus, de Cristo, contra a igreja de Sardes. Aí ele vai dizer, tens contudo a teu favor umas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. E aí ele vai descrever algumas características a mais aqui sobre essa igreja. Se você ler aí o verso 2, também vai fortalecer esse entendimento de uma vinda para juízo, caso eles não vigiassem, não se arrependessem. Então, esse texto não fala também de arrebatamento. Temos um outro texto em Apocalipse, o último texto, que encontra-se em Apocalipse 16, versículo 15. Apocalipse 16, versículo 15. Apocalipse 16, verso 15. Olha o que diz. Interessante que esse texto aqui, ele está entre a sexta taça e a sétima taça. Então, é um texto aí paralelo entre a sexta taça do juízo de Deus no período tribulacional e a sétima taça. Aí, olha o que diz. Eis que venho, Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que era em hebraico, que se chama Armagedon. E o texto vai descrever o contexto dessa última taça e depois da destruição da Babilônia, da meretriz e, por fim, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, claramente, se eu utilizasse a ideia de cronologia no livro de Apocalipse, dos eventos cronológicos, claramente esse texto está depois do arrebatamento. Se eu utilizasse essa ideia. Se eu utilizar apenas o contexto que ele está inserido, ele não fala, não tem como falar de arrebatamento aqui, porque ele está falando aí de pessoas sendo ajuntadas num vale chamado Armagedon, ou Meguido, e essas pessoas são ajuntadas lá, e isso se refere justamente à segunda vinda, quando Jesus voltar. Capítulo 19 de Apocalipse nos mostra ele voltando e ele pelejando contra o anticristo e o seu exército que estava reunido para pelejar contra ele. Então, claramente, nós não encontramos na Bíblia a expressão como ladrão na noite ou como ladrão referindo-se ao arrebatamento da igreja. Não é interessante isso, queridos? Não é interessante essa informação? Eu não estou sozinho nesse entendimento. Dois teólogos, né, o Thomas Ice e o John MacArthur, no site da Chamada da Meia-Noite, na seção dos artigos, eles têm também lá um artigo enorme com o texto, com a expressão como ladrão. Então, vocês podem também analisar isso. Chamada da Meia-Noite, vá na seção dos artigos e pesquise como ladrão, e vai ter lá um artigo falando sobre isso também. Nesse livro aqui que eu escrevi, Surpreendidos pela Eternidade, eu também trato sobre o tema, explicando que existe um olhar mais sobre a doutrina da iminência. E eu falo que a doutrina da iminência ela é muito mal compreendida, principalmente pela má compreensão da expressão como ladrão na noite. Então, que Deus abençoe você e até mais. Sim, não posso esquecer, relembrando aqui as passagens, são 7 referências. Mateus 24, verso 42 ao 44, primeira. Lucas 12, verso 39, segunda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, terceira, e versículo 4, quarta referência. 2 de Pedro,
3, verso 10, quinta referência. Apocalipse 3, verso 3, sexta referência. Apocalipse 16, verso 15, sétima referência. Então, são as 7 vezes que na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão como ladrão aparece, e nenhuma delas diz respeito ao arrebatamento da igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.